Outra coisa também que eu vou falar, né, que eu vi comentários, né, e que me parece que teve situação de minha voz dizendo, né, eu não sei se também teve imagem, dizendo que eu estudei muito, né, aprendi muita coisa e um monte de situação errada aí, né. É que eu falei pra minha mãe, né, que Belial uma vez veio, né, e eu vim falando essas coisas pra minha mãe, né, devido, né, por isso que eu tô falando sobre a minha vida. Eu acabei falando sobre o mundo espiritual, né, devido às coisas que vem acontecendo desde o início, né, desde a época que Rick, né, se mostrou, deixou que eles até se mostrassem na frente de Gabriel, e eu acabei falando demais do mundo espiritual para Gabriel, né. E de lá pra cá, e quando as coisas começaram a estourar, eu tive que mostrar pra ela, né, as coisas certas. Só que eu percebi que ela sabia das coisas certas e ficava distorcendo as coisas para poder me prejudicar, né? Então, eu falei pra ela, né, que lá no sul, né, que se for ver minha história lá, vai ver que Belial veio e falou: vão estudar, meninas, vão estudar, né? E há muito tempo eles ficavam mandando a gente estudar, né? Então, eu já estudei muita coisa relacionada à história, né? Eu já estudei muitos livros, né, de religiões, né? Também, não só de espiritismo, né? E eu passei a estudar muita coisa, não foi porque Rick disse pra mim que eu tinha que estudar, que eu tinha que ler de tudo para poder aprender a debater, né? Não, eu passei a estudar para poder entender, né? Mas eu não estudei tudo, até porque eu não sei tudo, né? Eu comecei a ler as coisas para poder entender. Até quando eu, com muita dificuldade para terminar meus estudos, né, eu me lembro que eu pegava muitos livros, né, principalmente de história, para poder entender as coisas, né? Principalmente história do mundo e tudo, para poder entender. E ficava assistindo jornal para poder entender algumas coisas, né? E outra, né, que eu vou falar aqui. Eu tive, né, foi um namorado, um paquera, né? Na minha adolescência, né? Que eu não tive muitos namorados, mas eu tive um, né? Que ele tinha herpes, né? Eu tô falando isso porque minha mãe viu que minha boca estourou, né? E ela ficou me olhando. Aí eu falei, mais alguma coisa pra botar minha voz lá dizendo que eu tenho herpes, né? E devido a esse namorado que eu tive, a gente não teve relação sexual, não teve nada, né? Eu acabei pegando herpes labial. Só que na época eu não conhecia nada, né? Com o tempo que eu vim, né, estudando e vim entender, né? E uma ginecologista pegou e me falou, né? E doutora Jandira, que é dentista, né, amiga de minha mãe, que me mostrou, né, que o que eu tive, na verdade, que isso não é herpes, né? Então eu tenho sim, né? Sempre cuidei para não passar para ninguém, né? E quando eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, eu estudei muito sobre isso. Eu ia para a biblioteca para poder entender como é que pegava e como é, né? E ela aparece mais quando eu fico preocupada ou quando eu fico nervosa, né? Ou quando a menstruação tá prestes a chegar. Mas é mais quando eu fico muito preocupada, né? E então ela às vezes leva muito tempo para poder aparecer. E eu nunca deixei ninguém pegar, né? Porque eu tenho muito cuidado, né? Eu já li sobre e já me informei sobre. Ela só pega quando tá secando, né? O período que ela tá secando é o período que é o de maior contato, né? Então eu lavo com água morna, eu separo o copo, eu separo talheres, né? Um talher, uma colher, né? Um garfo, uma colher, né? Pra não ficar misturando, para que outras pessoas dentro de casa não peguem. Tanto é que minha mãe nunca pegou, né? Meu padrinho nunca pegou quando morou com ela. Meu filho não tem, né? E nem outras pessoas pegaram em relação a isso, né? A única pessoa que eu sei que mostrou pra mim que tem também, né? Eu não quero falar porque é a vida da pessoa, né? Mas não foi através de mim, né? Então, eu sempre tive muito cuidado, tanto que as pessoas que namoraram comigo nunca pegaram,
né? Pelo menos comigo não. Porque eu sempre tive cuidado para que não passar para as pessoas, né? E ela não abre assim, ela só abre mesmo quando eu tô muito preocupada ou muito nervosa, né? Porque quando eu fico nervosa eu não saio gritando, né? Eu fico me retendo, entendeu? E aí acaba estourando, né? Então eu tô falando isso porque com certeza pode ter, já que teve a história do ouvido, né? Fedorento. Então, eu tô falando aqui de antemão, né? E que eu ainda li livros, né, de patologias clínicas quando eu estava na faculdade e eu vi, né, que sobre a herpes, né, que ela da labial pode passar para a genitália, né, se a pessoa não se cuidar, como pode ter passar até pro rosto, né? Só que eu uso, né, pomadas para isso. Às vezes eu compro comprimido de Aviral, aciclovir, né, Aviral, aciclovir, para retardar, né, e não estourar. E sempre lavo com água morna, passo soro e tomo cuidado para não passar para as pessoas, principalmente quando ela está secando. Então eu fico com muita preocupação. E como eu tenho problema de visão também, e eu sempre usei óculos desde pequena, eu li também, né, estudei sobre isso, que ela pode afetar a visão e a pessoa pode ficar cega, né? No caso, quando é herpes labial, né? Já a genital é outra situação, eu nunca tive, né? E me preocupo para não passar pro corpo, então nunca passou daqui, né? Então eu tô avisando isso porque pode acontecer, né, de, sei lá, meter essa situação. Ah, ela tá com herpes, né? E sendo que minha mãe sempre soube que eu sempre tive, né? Não foi um descuido, não. Foi, eu era muito nova, entendeu? Eu não conhecia nada e peguei, né? E sempre me cuidei quando eu soube disso, né? Então, eu não tenho o que esconder, né? Agora, outros tipos de doença eu nunca tive, né? Principalmente doença é, tipo sífilis, gonorreia, esse tipo de doença eu nunca tive nada disso, né? O que eu já peguei realmente foi isso aqui, né? Que é viral, né? E ela acaba não tendo cura, né? Então quando eu tô realmente preocupada, né? Eu me corroo, né? Eu não sou de gritar, eu não sou de xingar, eu não sou de, né, de ir pra cima das pessoas, não. Eu me corroo, né? Eu posso reclamar, eu posso falar, né? Por não estar agindo dessa forma certa e tal. Mas normalmente eu me retraio. E é o momento que a doença aparece, né? Aí eu vou e me cuido para não passar para as pessoas. É isso que eu queria dizer, né? E sobre essa questão do ouvido, né? Foi que entrou água. E eu já tinha um problema no ouvido, que foi a situação que Gabriel me bateu antes, né? E depois eu descobri que esse negócio da porrada de Gabriel foi Letícia por detrás. Que ela se preocupou quando eu falei pra ela que Belial viu, né? E eu tô vindo falando da minha história, justamente em detalhes, mesmo falando do mundo espiritual, né? Sobre essa questão, né? E foi aí que eu comecei a observar. Quem é religioso aí deve achar um absurdo falando, né? Belial, porque tem lá na Bíblia Sagrada, né? Só que quando as pessoas entenderem o que é os rancres, o que é os crackers, e que a história tem muita coisa aí bulhada, aí as pessoas vão entender que já existe um equilíbrio no mundo espiritual desde muito tempo e só falta ter aqui, né? Só que eu só vou poder dizer essas coisas quando eu conseguir terminar de falar a minha vida, né? Se eu não conseguir, eu não vou poder fazer nada, né? Até chegar 2021 para poder falar tudo o que eu tenho que dizer, né? Mostrar o que é, o que pode se mudar, né? Não é porque eu quero, é porque é algo que eu entendi, né? Até sobre os rankings, o que uns podem ajudar uns aos outros, né? E tem muita gente aí que precisa de ajuda, como tem gente nossa que precisa também de ajuda, né? Porque não existe esse ser humano e não existe um lugar, nenhuma. Não existe algo que só se constrói sozinho, né? Na verdade, não é uma construção. Existe que todo mundo precisa de todo mundo, né?
uns aos outros, precisar ajudar uns aos outros. E no dia que as pessoas tiverem consciência disso, né, vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Então, se me der tempo e eu conseguir chegar até lá, eu vou falar. Mesmo com medicamento, né? Daqui a pouco eu vou tomar medicamento, né? Foi o que eu disse pra Letícia no outro dia. Eu falei, as pessoas não param nem pra pensar. Se eu tomo medicamento, qual é o tempo que eu vou ter pra ficar na internet o tempo todo? Né? Eu sou obrigada a tomar medicamento. E a doutora Amanda sabe disso, né? E como é que eu vou ficar o tempo todo, né? Mesmo com minha voz lá e se tiver imagem lá, né? Se a pessoa for observar, até esse aqui meu, ó, é fundo, né? Eu não tenho mais o olhar saudável que eu tinha antes. Eu não tenho, porque medicamento não deixa você com olhar saudável. Entendeu? E todo mundo que toma medicamento fica assim, né? Então, como é que eu vou ter tempo? Ela vai fazer assim, ó. Eu falei, pois é, né? Porque as pessoas não estão envolvidas, né? E não parar pra pensar que um computador com programas é uma arma, né? Você bota lá a imagem da pessoa, bota a voz e você fala o que você quiser. Né? Aí como ela sabe que muito da espiritualidade entende as coisas e muito dos irmãos carnais viram algumas coisas, então bota em cima da situação, né? E distorce. Então é complicado, né? E essa última de dizer que é experiência, quem abre a boca para falar que quer vir para um lado como experiência que nunca foi, é ela, entendeu? Quem fica dizendo que é tudo é experiência é ela. E quando eu mostrei para ela o que é experiência e o que é um aprendizado, né? Ela começou a dizer que agora ela quer ter um aprendizado. Né? Se você quer ter um aprendizado, você vai para a escola, vai para a faculdade e você vai aprender alguma coisa. Né? Agora, para você aprender alguma coisa, né, você está indo buscar alguma experiência. Porque para você aprender mesmo, você tem que passar por alguma coisa para você poder aprender. Né? E ela não passou por nada para poder aprender nada. Então, ela está buscando realmente experiência. Né? A verdade toda é essa. Há uma grande diferença. Né? É bem verdade que nem sempre você precisa se ferrar, né? Denegrir, quase se destruir para poder você aprender alguma coisa. Né? Nem sempre as pessoas precisam como disse o análogo da personificação da mão direita, um anjo, né? Nem sempre as pessoas precisam se fuder para poder aprender. Né? E estava por detrás da mãe de Gabriela. Né? E eu entendi, estava por detrás da mãe de Gabriela porque ela tentando reverter a situação que é passada, né, de uma forma tosca para ela, né? E ela é de linha de frente. Porém, eu fico me perguntando se ela também não sabe das coisas, né? Mas por outro lado eu penso, se vai para Marcos, então Marcos não sabe de tudo. Né? Ele só é motivado para que faça as coisas. E quem sabe é o pai dele. Por isso que foi chamado de porco. Porque tá agindo dessa forma com o filho, com a filha, com o neto e com a ex-mulher dele. E a filha dele, com a idade de meu filho de 17 anos, que inclusive é tia de meu filho, aprendendo essas coisas toscas aí. Né? Igual as filhas de Cíntia, que tem 13 anos ou é 14, 13 anos, eu acho. Aprendendo essas coisas bizarras aí. Né? Isso pra mim é uma verdadeira mesquinhez. Se isso é esperteza, eu prefiro não ser esperta nunca. Né? Ensinar meu filho a ser esperto para poder ferrar os outros? Eu não. Eu já sou passada assim, né? E meu filho também. Passo longe disso. Mesmo perdendo a minha existência.